chegando mais uma pessoa Isso. aqui. Quem chegou, acho que foi o Wellington ou foi o William? Ah, Washington, nenhum nem outro. Oi, Washington, boa noite, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Então tá bom, a gente estava terminando de se apresentar. Se você quiser falar o seu nome, qual a área que você trabalha, se você é da engenharia ou não. Ah, legal. Bom, como você falou, me chamo Washington, né? Eu sou formado em engenharia elétrica, né? E atuo como engenheiro de qualidade, né? Em uma metalúrgica. E também trabalho com a venda, né, de painéis fotovoltaicos, né? Usinas fotovoltaicas. Legal, seja bem-vindo. A gente já vai Obrigado. começar. Entrou uma outra pessoa aqui, que é a Joanita, se eu falei certo? Oi, boa noite. É sim, Joanita. Boa Tudo bom? noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Se você puder falar que área que você atua, se é da engenharia ou não, da onde você fala, fica à vontade. Então, eu falo de Hortolândia mesmo, sou formada em engenharia de produção. Eu participo da CAF aqui de Hortolândia também. Legal, muito bom. Bom, gente, eu não me apresentei ainda, meu nome é Márcia Araújo, eu sou da Copa Educação Corporativa, então, em parceria, né, com o CREA, em parceria com a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Hortolândia, através da minha empresa, está oferecendo, então, essa aula para vocês. A gente tem outras aí para acontecer no decorrer do ano. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, para levantar ali a mão, ou usar aqui a mãozinha do próprio aplicativo para fazer pergunta para a Dani. Se vocês, né, enfim, a gente vai, é um tema geral, mas fiquem à vontade para perguntar. Se a gente não souber, se for algo muito específico, a gente vai, né, pesquisar e retornar para vocês. Mas fiquem à vontade porque essa aula é uma aula que a gente tem aqui todo o material preparado, mas é uma aula que a gente gosta de falar que é uma aula dialogada. Então, assim, fiquem muito à vontade para falar assim, olha, não entendi esse termo, pode explicar de novo, tá bom? Porque o objetivo aqui hoje é que realmente vocês não saiam com dúvidas, tá bom? Exatamente. Dani, você quer se apresentar? Deixa eu colocar mais uma outra situação. Hoje, vocês receberam um convite ali, que era o professor Rodrigo Sivieri. O Rodrigo teve um problema com o pai dele, que teve um AVC agora, hoje mesmo, então ele falou que ele não ia poder dar aula. Então, por isso, por uma questão de saúde emergencial, ele não está conosco, de repente, numa outra oportunidade, numa outra matéria. O Rodrigo é engenheiro civil, então ele não está conosco por esse motivo, tá? Então, a Dani, fica à vontade, se apresenta para o pessoal aí, para eles, então, te conhecerem. Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou Daniele Silva, eu sou de Campinas, estou em Santos recentemente, tá bom? Eu vou passar um pouquinho dos meus contatos para vocês, as minhas formações. Esse ano eu completei 20 anos de experiência de carreira, tá bom? Entrou mais uma moça, Priscila. Boa noite. Eu vou compartilhar com vocês o que nós temos aqui de conteúdo referente à Engenharia 5.0. Eu conto com vocês para comentar, tirar dúvidas, levantar a mão, questionar, tá bom? E caso alguém queira complementar com algum case específico da sua área, eu acho que é um momento muito oportuno, porque nós temos diversos profissionais de áreas completamente distantes, né, em localidades diferentes, então cada empresa tem uma realidade diferente. Eu acho que a gente agrega muito aqui com essa interação. Quem puder e for seguro, eu sei que tem uma moça que tá no carro, no trânsito, tudo bem. Quem não tiver a disponibilidade de abrir a câmera, ok, mas eu acho que é muito bacana para todos que estão nesse encontro aqui, começa a ter essa identificação com as outras pessoas, às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida do outro que não conseguiu colocar, tá bom? Então, vamos usar esse espaço aqui para a gente fazer essa troca.
contem comigo, tá? Então, assim, eu vou começar aqui com os slides, falando qual que é o principal objetivo para a gente compartilhar aqui com vocês. Além de passar um pouco da introdução de cada fase que nós tivemos de revolução, até chegar no termo engenharia 5.0, o importante aqui, eu vou falar algumas expressões, eu quero que vocês fixem, tá bom? Então, se vocês saírem desse encontro de hoje com alguns insights, eu já vou ficar muito feliz, eu gostaria que vocês partilhassem se alguma informação foi bacana, foi um insight, foi alguma visão que vocês desconheciam, tá bom? Então, o principal aqui eu vou repetir bastante hoje, independente da boa prática que hoje nós temos utilizando diversas tecnologias, o ser humano, ele está no centro, tá bom? Então, a gente vai vir com esse contexto e apresentar algumas informações que, para alguns de vocês já sabem, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar, e quem quiser, fique à vontade para complementar, tá? Então, Engenharia 5.0 é um novo paradigma para a gente, uma nova forma de fazer, uma nova forma de pensar. Então, por isso que a gente fala de paradigma, tá? Então, tanto para a gente considerar a internet das coisas, inteligência artificial, o tratamento de dados, enfim. Então, o importante é a gente sempre tá... Ai, que legal, voltou. Eu acho que o Deixa tinha saído, agora conseguiu voltar. Ok. Olhar para essa parte da tecnologia, gente, e observar que nós somos os agentes de mudança. As pessoas que, de fato, fazem a tecnologia acontecer. Tá bom? Então, o que eu deixei aqui como agenda para a gente entrar nos tópicos que já estavam programados, né? E eu vou passar um a um com vocês. Primeiro, esse conceito dizendo que qualquer tecnologia, a gente vai ter sempre o foco em ter um benefício para a humanidade e para que nós também tenhamos usabilidade, tenhamos essa análise crítica, tá? Falar um pouco de principais inovações tecnológicas que a gente viu nesses últimos 10 anos aí, falar de impactos de uma visão global, fala de oportunidades e desafios, e eu peço que vocês, se tiver com alguma dúvida, levante a mão, não tem problema algum, levantar a mão, a gente vai, no momento que eu estiver fazendo uma pausa, que eu não consigo enxergar todas as sinalizações, mas você tem a palavra, pode fazer essa pergunta, ou digitar no chat. No final dos slides, eu vou pedir para a Márcia também ir me sinalizando e falando conforme virem as dúvidas aí ou comentários que sejam interessantes para a gente acrescentar. Tá bom? Combinado, gente? Combinado? Vocês sabem interagir com sinaizinhos aí? Como vocês não falam muito e não abrem a câmera, pode mandar um sinalzinho que é bacana para a gente que é professor. Isso, Washington, muito obrigada. Porque a gente fica falando, às vezes parece meio doido, né? Aê, Benedito. Imagina. Obrigada, é assim mesmo. E eu faço provocações para saber se vocês estão atentos, porque à noite é muito normal, a gente está cansado, né? A gente trabalhou, foi para uma rotina puxada, às vezes não quer abrir a câmera, mas fiquem no ambiente seguro. Aqui a gente vai trocar informações. Eu vi a mãozinha da Priscila, pode falar. Eu acho que ela só levantou a mão por conta de... Ótimo, então ficou meu boa noite aí, Priscila. Excelente. Então, deixei aqui a agenda para a gente. Vou falar um pouquinho de mim. Eu deixei as minhas contas aí. Eu tenho muito mais atividade pelo LinkedIn. Meu LinkedIn é Daniele Silva _BR. Fiquem à vontade para se conectar comigo. Eu tenho uma conta também no Instagram, que é o @eu_sou_Daniele_Silva. Também fica o convite. Patrícia entrou aqui, boa noite. Eu trabalhei em algumas empresas, sou executiva, gerente de projetos, atualmente atuo numa startup que é PGI, voltada para o segmento farmacêutico, então eu já trabalhei em Eurofarm, MS, hoje eu atendo as principais farmacêuticas do país, tenho de formação como Dácio também, tenho a veia na química, fiz física, enfim, e sou professora também da FGV, no curso de pós-graduação de marketing digital, com duas disciplinas ali, que é transformação digital e transformações digitais, tá bom? Muito bem. Muito bem.
Então, vamos lá. Então, vamos falar do primeiro tópico da agenda ali, né? O ser humano como centro de todas as tecnologias. Transformações digitais. Vocês já participaram por transformação digital em alguma esfera da atuação de vocês? Sendo empreendedor, sendo funcionário CLT? Alguém gostaria de compartilhar uma transformação dentro da sua área de atuação que te tirou da zona de conforto em relação a alguma ferramenta, alguma necessidade que antes não era utilizada? Não tem problema. Vou começar a aquecer vocês com algumas perguntas. Quem quiser sentir a vontade de falar, olha, eu implementei tal ferramenta, ninguém aqui é o dono da verdade, cada um tem uma ferramenta diferente, uma realidade diferente, mas é bacana falar um pouco das dificuldades, né, num primeiro momento, de você estar acostumado a fazer de uma forma e passa a ter uma necessidade de se adaptar a uma nova realidade, seja um concorrente, seja um novo produto, um mercado, enfim, tá? Então, vou falar um pouquinho do que todos nós já sabemos, que é a parte histórica, que é a evolução da indústria ao longo das diferentes eras, né? Então, essa imagem é bem antiga, mas é justamente para a gente sintonizar essa parte da evolução que todos nós acompanhamos, né? Lógico que não em tempo de vida, mas nós já temos ciência que isso já passou para que a gente estivesse na situação do dia de hoje. Então, a primeira indústria 1.0, que é a Revolução Industrial. Então, eu coloquei algumas coisas pontuais que gravou esse período. Então, qual o período? Final do século XVIII, meados do século XIX. Principais vantagens: aumento da produtividade. Então, o foco era aumentar a produtividade. E condição de produção em massa. Quais os malefícios? Lógico que condições de trabalho precárias, não tinha toda a regulamentação que temos, enfim. Então, isso foi marcado na primeira revolução que nós passamos da indústria. No segundo momento, lá para o final do século XIX, meados do século XX, uma outra característica ali, então a gente teve uma vantagem de mais automação e com uma consciência de produção mais rápida, né, mais consciente. Então, tem uma certa evolução, é chamado como a era da eletrificação, mas as desvantagens ali ainda aquele trabalho muito mecanizado, né, monotonia, e ainda não tinha a evolução que nós temos hoje de cuidados com saúde, higiene, segurança do trabalho e as leis que nós temos, né, para justamente, independente da indústria, a gente salvaguardar os colaboradores. Então, nós temos aí também o Washington, que também tem esse contato com a indústria metalúrgica, né? Ele pode até contribuir com muito mais experiência que nós nesses processos que muitas vezes expõem os colaboradores, né? Em alguns riscos que hoje a gente já tem um domínio muito maior de assegurar, tá? Sim, com certeza. Em metalúrgica, né? Eu já trabalhei numa fundição, por exemplo, de alumínio, né? Onde antigamente a condição insalubre era muito grande, né? E com o avanço da tecnologia, hoje os colaboradores eles têm insalubridade ainda, mas é num nível bem menor, né? Até os exames, né, Washington, fica muito Sim. mais os sensores de identificação de condições que vão expor, né, as pessoas independente das salas, dos ambientes. Entendo que em todas as indústrias a gente acaba tendo que atender a legislação e fazer frequentes acompanhamentos de saúde mesmo, né? A gente já tem esse cuidado, esse outro olhar para a saúde do colaborador. Muito obrigada, viu, Washington? Eu provoquei para ver se abriu o microfoninho, eu te agradeço. Imagina. Muito bem. Aí depois a gente veio com a indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. Já no início do século XXI, até o dado presente. E muita gente confunde esse processo de evolução da 4.0 com a 5.0. E a gente vai falar bastante disso, até se vocês quiserem falar da percepção de vocês na prática, a gente faz essa distinção aqui. Na 4.0, as vantagens ali ainda sobre eficiência, personalização em massa e manutenção preditiva, tá? Então, tem uma parte ali de integração entre internet das coisas, automação,
mas não no nível que nós temos atualmente. Tá? Então, algumas automações, elas passam a fazer parte dos contextos. Então, alguns sensoriamentos. Quais as grandes desvantagens? Nesse primeiro momento, nessa revolução, ainda não se tinha todo o domínio sobre quais eram a sensibilidade dos dados que a gente estava coletando, né? Então, muitos dados pessoais que acabavam vazando, enfim, eu acho que todos nós já ouviu falar ou já foi, infelizmente, lesado por alguma fraude, porque esses dados eles estavam disponíveis para muitas pessoas. Infelizmente, acaba que você tem esse problema aí de privacidade de dados. Então, a lei de proteção de dados, ela vem justamente para nos proteger nesse sentido, tá bom? Outra coisa, aproveitando, eu trabalhei com estudo clínico. Alguém já trabalhou com estudo clínico? Condução, indústria farmacêutica? Acho que não. E, enfim, e só para compartilhar uma particularidade, a condução dos estudos clínicos há 5 anos atrás era completamente diferente. Então, o participante, ele era incluso no estudo clínico, e, lógico, a relação médico-paciente, todo acompanhamento ficava dentro do monitoramento do centro, né, de pesquisa. Mas, de alguma maneira, os dados de segurança, eles ficavam disponíveis para as agências, então Anvisa, enfim, se eles quisessem consultar, eles teriam acesso a isso. Então, simples modificações de como fazer e olhar para proteger esses dados já faz com que hoje a forma que é conduzida a coleta, a forma que a pessoa passa as informações, ela já tem uma proteção muito maior, porque aqueles dados eles ficam mais seguros para não ter vazamento. Ok? Mas vamos voltar aqui para o foco aqui da indústria 5.0 para a engenharia, que é justamente o que a gente quer falar, de maior humanização da tecnologia. Então, não é só automatizar. Então, a gente tem um cuidado muito maior do homem ser o centro e a máquina, essa tecnologia, ela vai nos servir. E nós que vamos fazer essa análise em relação ao quão inovador vai ser essa solução, tá? Então, alguns pilares que eu quero que vocês reforcem e anotem. O primeiro deles, que é a indústria 5.0, criatividade. Se alguém puder digitar aí no chat e deixar para todo mundo, o primeiro viés, a criatividade, que é justamente esse senso crítico que nós temos diante de uma nova situação, de uma nova forma de fazer, que é esse paradigma da engenharia 5.0. Segundo, a interpretação dos dados. Então, não basta só gerarmos uma quantidade absurda de dados independente do segmento. Saber olhar para esses dados e tratar para ter tomada de decisão baseada em análise crítica é fundamental. Então, primeiro, criatividade. Segundo, interpretação de dados. E terceiro, inovação. Então, quem promove inovação somos nós, os seres humanos. Obrigada, Juan. Criatividade, interpretação de dados e inovação. Muito bem, já fico muito feliz se vocês fixaram esses 3 insights aí em relação à indústria 5.0. Estou falando um pouco de inovações tecnológicas, né? Todos nós já vimos alguma inovação no nosso dia a dia. Eu vou falar da inteligência artificial, sim. Viu, Vitor? Ela entra, mas como qualquer tecnologia, eu estou deixando ela mais ampla para que vocês vejam que, independente de qual seja a inteligência artificial que você vai usar, qual é a tecnologia, qual é o app, qual é o API, qual seja a interface, quem vai gerir a qualidade desses dados e a direção é o homem. Somos nós que vamos olhar. Então, eu vou falar um pouquinho também de ChatGPT e quero que vocês falem também de qual é a prática de vocês e vou destacar algumas desvantagens ali se você não tiver esse olhar crítico e esse senso de usabilidade. Não, eu ia comentar, eu particularmente eu uso várias ferramentas de inteligência artificial. Óbvio que, assim, as respostas, né, que eu recebo da inteligência artificial, a gente tem que sempre sempre ter o senso crítico daquela resposta e melhorar ela, né? Ela vem, às vezes, bem genérica, assim. Enfim, mas eu uso como ferramenta, né? Para chegar num ponto mais rápido. Mas
perceba, como você já tem a prática de fazer os questionamentos dos prompts, você já sabe, por exemplo, quando vem uma resposta que não tem a ver com aquele contexto. Essa que é a grande percepção que a gente tem que passar, inclusive para as próximas gerações. Eu tenho uma criança de 10 anos, imagina como que é agora a forma de aprendizado, tudo ele pergunta no Google, tudo ele vai no chat GPT. E muitas vezes, é óbvio que a inteligência artificial vai passar um contexto dentro do que ele direcionou na pergunta, mas como ele ainda não tem o senso crítico, ele não vai criar, ele vai achar que aquilo é verocidade, né? Que é verdade, com certeza. Então, nós, como já temos essa experiência, principalmente se vocês fizerem um teste na área de vocês, área de conhecimento de cada um de vocês, e falar de uma particularidade de um cliente, um problema que você tem, muito provavelmente a solução não vai ser a solução que você, com a sua experiência, já sabe, né? Porque ele vai partir de um banco de ideias, né? Um banco de dados, vai cruzar essas informações e vai te trazer o que é mais próximo daquela pergunta que você fez. Então, é bem esse sentido aí, da gente olhar e ter criatividade no sentido de montar também qual é a pergunta que você vai fazer. Porque a qualidade da pergunta que você faz tem tudo a ver, né? Eu conheço milhões de pessoas que entram na plataforma, entram na inteligência artificial e se frustram, falam, não gostei, não funcionou. Não é que não funcionou, não explorou, né? Não questionou mais. Então, isso faz total diferença, né, Vitor? É uma ferramenta, né? Exatamente. É que nem o SAP. Vamos lá, para o SAP, que já é antigo alemão. Todos os relatórios estão lá, os dados estão lá. Né? Qual que é a diferença de ter um profissional de controladoria muito bem desenvolvido, que o profissional se destaque, e outro que não tem habilidade de tratar os dados? É justamente esse olhar crítico de olhar aquele relatório com aquela infinidade de dados e destacar exatamente onde precisa ter uma atenção, onde tem um diagnóstico, onde precisa atuar, né? Então, essa análise e gerar essas criatividades, olhar para um relatório, olhar para um dado e passar a questionar, será que eu só posso relacionar esses dois parâmetros? Será que não tem mais alguma coisa que está impactando no meu resultado? Então, a provocação é nesse sentido. E falar um pouquinho para vocês de inovação. O que vocês entendem de inovação incremental, inovação radical, inovação aberta? Quem que é corajoso para falar um pouquinho do que é uma inovação incremental? Seria trazer novas ferramentas para dentro do seu ambiente corporativo para solucionar algum problema mais rápido, é isso? Eu vou falar aqui no slide, tem alguns exemplos. Tá correto, mas eu acho que vai ficar mais fácil a gente olhar. Aqui tem 2 exemplos, tanto do iPhone, né, o telefone, quanto o Office. Então, eles sofrem algumas atualizações. Então, já existe um produto pronto, já existe uma plataforma, e ela melhora o visual, a câmera, ela é mais poderosa, né? E ela tá com uma interface diferente, a bateria, mas o produto base, ele não é um novo, né? O aparelho é o mesmo. O Microsoft Office, ele vai trazer algumas funcionalidades novas, né? Toda semana a gente vê uma coisa nova ali, que a gente nem sabe mexer direito, ele vai aparecer um botãozinho. Então, ele faz um incremento dentro daquela tecnologia que ele já te ofereceu. Então, vou falar um pouquinho do meu exemplo, indústria farmacêutica. Quando você tem um produto que já está consolidado, vamos lá, um xarope, só que eu faço uma pesquisa de mercado e entendo ser infantil, as crianças não estão tomando porque o gosto não está muito bacana, daí eu precisava da ajuda do Dácio ali para ter um paladar melhor para o público. Eu passo a fazer o mesmo ativo, né, a mesma formulação base, mas eu vou buscar um outro sabor. Então, eu tenho cereja, eu passo a ter, sei lá, morango, para ver se eu consigo incrementar a minha gama de produtos, o mesmo nicho ali, mas eu estou incrementando aquilo ali, tá? Então, não é um novo, não parte do zero, né? Mas você está trazendo outros benefícios, outras funcionalidades, outra sensação para o seu mercado de um produto que já existe. Ô, Dani, Bacana? Pode falar.
Dentro dessa coisa da engenharia, a gente poderia colocar como inovação incremental, por exemplo, quando o pessoal hoje as pessoas, eu vejo o pessoal que trabalha com construção fazendo as medições com um negócio de laser ali, que ele mede todas as distâncias. Antigamente, o que a gente usava? A fitinha lá, né? Aquela fita métrica, aquele negócio para medir. Hoje tá ali, faz a mesma coisa, só que não é mais rápido você fazer as medições usando aquele sensor, e tem um monte de coisa dentro da construção civil, dentro da engenharia, que vocês poderiam até falar mais. Antigamente era feito assim, mas hoje eu uso isso para ter esse mesmo resultado, né? Essas coisas de fazer cálculos, eu acho que ficou tudo muito mais fácil, né? Ou as calculadoras, né? Cada vez você vê uma calculadora com mais funcionalidade, mais cara também, né? Cada vez que ela vem com mais uma função para você aplicar, ele está tendo uma inovação incremental, está te entregando mais, ele vai te cobrar mais. Termômetro também, você falou da medição, termômetro laser, né? Então fica muito fácil de fazer a medição e com uma aferição muito alta, né? Daniele, tem também na indústria mecânica, né, scanners que você consegue medir a peça sem contato, né? Consegue Sim. escanear o produto, por Muito bom. exemplo. Perfeito. E gerar um produto e imprimi-lo, por exemplo, né? A impressão 3D é fantástica. Isso. Levantamento altimétrico com drone, né? Georreferenciamento com drone. Nossa, é verdade. Mas ele não é incremental, né? Eu entendo que o drone, daí agora que já tem o drone, né? Cada vez que tiver uma funcionalidade nova, passa a ser incremental. Mas quem primeiro pensou num drone, ele partiu para uma inovação disruptiva. Então, ele imaginou, muito provavelmente, que ele queria monitorar de uma certa distância, ele queria ter um sensoriamento, enfim, que não precisava ser ele pessoalmente, né, fazendo esse monitoramento. Então, ele foi para o disruptivo. Alguns exemplos também da disruptiva é o Uber, né? Então, a gente já sabe que é uma inovação disruptiva no setor do transporte, enfim, não vamos entrar nas críticas que estão seguindo atualmente em relação às condições que as pessoas que trabalham na categoria, enfim. Mas a ideia em si, ela foi disruptiva, né? Eu acho que todos nós usamos ou ou da concorrência em alguma situação para se deslocar. Então, a ideia é bem bacana nesse sentido, que não existia e passou a existir e desconstruiu muito os taxistas, né? Então, outras frentes de negócio que durou por anos passa a se sentir numa linha de descontinuidade muito forte, né? Enfim, Netflix. Quem não utilizava e passou a utilizar o Netflix, né? E entender que hoje o algoritmo ele vai personalizar conforme o seu estilo de filme, de série. Então, ele vai te entregar conteúdos, descobertas novas, e esses dados, o que é muito bacana, além de eles terem imagina a enormidade de dados e o número de cientistas de dados que existem nas empresas que a gente está citando. Porque gerar dados é uma coisa que as máquinas elas vão gerar com tranquilidade, né? Vocês concordam comigo? Gerar dados, os sensores, eles têm uma infinidade de condições de armazenamento. Agora, a tratativa desses dados, então precisa ter pessoas capacitadas que vão olhar esses relatórios e vão direcionar a tomada de decisão, né? Então, uma informação que é muito bacana é que 80% do que é divulgado para nós, para cada perfil, se vocês possuem conta de Prime ou do Netflix, é voltado de acordo com esse estudo. Vocês acham que se não fosse um sistema robusto, fisicamente, se nós tivéssemos 5 mil pessoas trabalhando na empresa e que fossem tratar, né, pessoalmente, olha, estou olhando lá que o Vitor está acessando, deixa eu sugerir quais são os conteúdos que ele gosta, né, ou, sei lá, tem filho, a criança, enfim. Então, é uma enormidade de dados de tratamento que a gente vê qualidade na entrega para nós, fica muito melhor.
Mas se você não tiver uma equipe sólida com capacidade de avaliar esses dados, você só gera dados e não tem informação útil, tá? Então, eu vou falar um pouco de indústria. Se você tem sensoriamento nas suas máquinas, não sei se vocês atuam com máquinas, com rotas. Cada rota, cada máquina pode ter um sensoriamento. Se você não tratar esses dados, o que vai acontecer? Quantos relatórios vocês já presenciaram na empresa que o dado não traz nenhuma informação relevante? Tá lá, sei lá, você tem algumas peças, enfim, e vocês nunca sentiram a necessidade de revisar a informação e a qualidade daquele dado que estava sendo apresentado? Ninguém tem coragem de falar? Não? Gente, só o relatório, vamos lá, se a gente olhar para um laboratório. Já falei demais, já. Pode Tem que falar os outros. Ou não tem, as empresas são maravilhosas, os dashboards são incríveis e tá tudo bem, e ninguém tem nada a questionar, mas é muito fácil a gente olhar para uma certa informação, passar 1, 2 anos e passa a questionar, falar, eu acho que não é isso que a gente está avaliando, não é isso que está melhorando aqui o resultado do que a gente quer entregar. Então, é nesse estado que a gente tem a inovação disruptiva, de olhar para o que a gente sempre fez e pensar diferente, propor uma nova solução, tá? Inovação aberta. Inovação aberta já é muito mais difícil a gente ter no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem aqui os 2 cases, o da Lego e da Tesla. E o que é? São companhias abertas e eles passam a abrir canais para startups, para outras companhias, para cooperativas, para parceiros. Então, eles passam o problema que eles estão vivenciando e pedem outro olhar de outras pessoas, de outros parceiros, inclusive até concorrentes, dependendo da situação que eles fazem compliance ali, enfim, para propor algumas parcerias em relação a alguns lançamentos, tá? Para você ter esse conceito de abrir as suas fronteiras internas, primeiro que você tem que ter uma identidade muito forte, né, gente? Porque se você tem uma empresa que tem alguns segredos, enfim, de alguma maneira você se vê fragilizado em expor os seus dados, os seus dados confidenciais, esse conceito não vai funcionar. Mas são empresas, inclusive a Tesla, a gente já está acostumado a ver que eles são muito agressivos, né? Então, eles conseguem ultrapassar essa barreira de confidencialidade. O que aconteceu? Agora que você falou. Pera lá. Pode continuar, Dani, depois você compartilha. É que caiu aqui, não sei se caiu para todo mundo. Ah, não, obrigada. Caiu meu computador, por isso. Que bom que eu tô no celular. Ok. Vocês vão receber a apresentação também, viu, gente? Então, vai ficar fácil de acompanhar, anotar, registrar. Tá entrando aqui, pronto. Bem, alguém já vivenciou uma inovação radical? Gostaria de compartilhar dentro do seu segmento? Olha, eu li uma notícia que o McDonald's lançou uma loja totalmente robotizada, sem nenhum funcionário, né? Eu achei aquilo incrível. Dentro do meu segmento, eu acho que seria possível fazer algo semelhante, né? Eu trabalho com unidades armazenadoras de grãos e aí eu já tenho planejado, já tenho projetado algumas coisas nesse sentido, né? A gente já vê bastante automação na questão dos silos, né, para grãos, e aí eu tenho colocado minha cabeça para funcionar em relação a esse sentido, inspirado nessa história do McDonald's. Mas é assim mesmo, né, Vitor? A gente tentar olhar dentro do que a gente está vivendo, se é aplicável ou não. Perfeito. Queria fazer uma colocação para o Vitor, já que ele trabalha com a questão dos silos. A questão que aconteceu na Cevale faz uns 30 e poucos dias, 2 meses talvez, que foi aquele acidente que acho que matou 8 pessoas, né? Não sei se você chegou a acompanhar. Onde que você fica, Vitor? O estado? Tocantins e Goiás. Eu fico Tá. viajo muito, né?
Mas você deve ter acompanhado a questão do ciclo, sim. né? Então, se acha que seria possível, de repente, você ter, talvez, evitado com uma outra tecnologia, que aquelas pessoas não tivessem expostas ao risco? Sim, o que aconteceu lá foi o seguinte, o grão, quando ele fermenta, ele libera gases, né? Uhum. Então, existe um sistema de termometria, que são máquinas, né? São cabos que eles detectam, né, a temperatura. Quando o grão ele vai fermentando, ele aumenta a temperatura e os gases e tal, e aqueles cabos, eles detectam isso e acionam os aeradores, né, que são ventiladores que jogam esse gás para fora do silo, né? O que acontece muitas vezes é que se tem muito grão ardido lá dentro, a quantidade de gás que é liberado é maior do que a capacidade do aerador lançar para fora e pode ocorrer a explosão, né? É igual o diesel, por exemplo, ele pode ocorrer a combustão ali sem ter a necessidade de uma faísca, não, só pela temperatura mesmo. E aí tem se trazido melhorias nesses equipamentos, né? Equipamentos de termometria, equipamentos ali de automação. Hoje, nos silos, você já consegue olhar pelo celular mesmo, através de aplicativos, como é que está a temperatura lá dentro, pressão e etc. Outros dados, né? Mas sim, poderia ter sido evitado lá, sim. Com certeza aquilo ali foi falha humana mesmo, né? Infelizmente. Podemos seguir, Dani? Vamos lá. Então, vou dar uma avançadinha aqui. Desculpa, viu? Não vi que não estava compartilhando, gente. Falar um pouquinho da Lei de Moore. Então, para quem não sabe, ele foi cofundador da Intel e ele faleceu agora em março, né, aos 94 anos, mas ele foi o profeta da tecnologia, que ele fez uma observação em 1975, gente. Segundo a lei dele, o número de transistores dos chips dobraria a cada 18 meses ou 2 anos, pelo mesmo custo. Então, de fato, visionário, é uma lei que a gente vê hoje em dia, cada vez tem mais tecnologia a custo mais baixo do que inicialmente, enfim. Até se a Márcia quiser complementar aí, você fica à vontade, quem quiser complementar, porque isso é uma coisa que a gente acompanha a cada ano, novas tecnologias com mais capacidade de armazenamento, com maior qualidade, com maior alcance, e esse conceito do mesmo custo ou baixo custo cada vez mais forte. Né? Eu acho assim, ó, outras pessoas podem contribuir também, mas nessa questão da lei de Moore eu vejo muito, são 6 Ds, né? A gente, depois eu vou colocar aqui o link para vocês, mas são 6 Ds que vai desde disrupção, decepção, desmonetização, democratização. No caso, para ficar fácil de entender, se a gente olhar para o WhatsApp, ele hoje é totalmente desmonetizado, né? Tá gratuito, tá de acesso para todos, né? Se a gente pensar nas linhas telefônicas, que para você ter um telefone há 20 anos, 25 anos atrás, era o preço de um carro, né? Então, as pessoas mais aí, dos 40 e poucos, vai saber do que eu estou falando. Parado imposto de renda, lembra? Exato, declarar imposto de renda. Então, o que o WhatsApp fez com as linhas de telefone fixa, por exemplo? Né? Então, é isso. O telefone, depois, quanto mais pessoas vinham tendo telefone, linhas fixas, o preço do telefone caiu, o preço das ligações por minuto veio caindo, porque mais pessoas foram tendo acesso. Então, a gente acompanhou tudo isso, né? Dos preços das ligações. Depois vieram o celular, aqueles maiorzão lá, que era caro também, e era, Caro. Né, você pagava deslocamento. E quanto mais pessoas começaram a ter celulares, os preços dos aparelhos caíram. A gente tinha planos, se você fizesse um plano, você já ganhava o aparelho. A gente viveu tudo isso. Então, hoje é muito barato. Então, resumindo, lá atrás, a linha telefônica, hoje a gente tem um WhatsApp, que se a gente tiver um sinal de Wi-Fi, a gente liga para quem a gente quiser, a gente não paga nada, a não ser a internet, mas olha o que nós estamos hoje para o que nós éramos lá atrás. Então, isso foi o quê? Quanto mais pessoas foram consumindo aquela tecnologia, aquele telefone fixo, os planos ficaram mais baratos, e aí hoje a gente está falando aí de WhatsApp
né, totalmente democratizado, todo mundo tem. Então, eu olho muito para a Lei de Moore nessa questão, mas uma coisa que eu vou dar de exemplo, e vocês, se alguém aqui trabalhar com energia solar, aquela lá das placas, fotovoltaica, estava muito caro. O que está acontecendo com essas energias? Está ficando mais acessível. Hoje já existe cooperativas de pessoas, né, que Isso é ótimo. está ali, que está sobrando energia delas e elas conseguem vender. Então, não está mais barato hoje? Quem que tem que, de repente, poderia comentar isso? Porque é uma coisa que eu vejo que vai ser uma das próximas a ser disruptada, digamos assim, né? É isso mesmo, né? Com o aumento, né, da demanda e da procura, essa tecnologia ela está ficando mais barata e mais acessível a toda a população, né? Uhum. Então, e é uma energia limpa, né? E disponível aí na natureza o ano todo, né? Se alguém tiver mais alguma outra para dar de exemplo de coisas que vocês observavam que lá atrás era caro e que hoje está acessível, fiquem à vontade para compartilhar aí no exemplo, na realidade do trabalho, da profissão de vocês. Vamos participar aí, vamos contribuir um com o outro com exemplo. O momento é esse mesmo, né, gente? A Paloma quer falar da experiência da construtora. Vamos lá. Então, vocês vão aquecer aí conforme eu vou falando e a hora que quiser comentar, vocês fiquem à vontade, tá? Então, a gente já falou do case do Netflix, né? Então, principais vertentes aí, além de fazer essa alteração de consumo para os usuários, para todos nós, é uma abordagem orientada para o consumidor. Então, ele é personalizado para cada um dos usuários que estão configurados dentro da plataforma. Então, aqui nesse slide vocês vão ter também fala do crescimento, a capacidade de produzir conteúdos direcionados com esses dados. Então, passa a ter um outro olhar. Vocês se recordam, a maioria, acredito, da TV antes da Netflix. Então, o consumo, ele era muito mais feito em cima de pesquisas de marketing ou construções de novos conteúdos, mas não com tantos dados para ter essa assertividade de consumo. Tá? Então, a Netflix hoje, com todos esses dados à mão, com esses perfis de personas na mão, é muito mais fácil eles produzirem conteúdos que vão ter muito mais difusão em diferentes casas, né? Então, são temas muito mais atrativos, e daí passa a ser o quê? Um canal preferencial do que uma TV gratuita que hoje nós temos disponível, né? Então, é uma outra forma de apresentar o consumo ali de conteúdo no formato de streaming, no formato de documentário, no formato tem TV ao vivo também, mas ele direciona exatamente conforme o público que dá preferência para esse tipo de conteúdo. Então, falando só um pouquinho, esses dados vocês já sabem também, em relação ao posicionamento da Blockbuster, que ela foi fundada em 85, ela teve o seu valuation, seu ápice em 94. Quando a Netflix foi fundada em 97, o jogo começou a mudar, e a partir do ano de 2000 só cresceu até atingir em 2020 ali 203 bilhões de dólares. A Netflix, em 2010, a Blockbuster, ela foi descontinuada. Então, é mais um exemplo ali mostrando que em alguns segmentos, assim como a Márcia bem falou, da telefonia fixa, como que uma solução disruptiva e democrática, né, muito mais acessível, o preço é muito mais em conta, porque lembra, antes, se vocês consumiam os DVDs, os VHS, o custo por vídeo era muito maior, e hoje o valor do Netflix ele é bem menor comparado à quantidade de conteúdos que você tem à sua disposição, tá? Então, falando um pouco dessa parte dos dados gerados, a ciência de dados por trás do que o Netflix entrega. Então, os algoritmos, eles usam machine learning.
Não sei se vocês tiveram contato na indústria de vocês. Então, imagine vários bancos de dados e a máquina passa a aprender com esse número de dados, e daí vem o cargo de cientista de dados, que é aquela pessoa que justamente consegue fazer essa tratativa com critério em cima desses dados gerados e direcionar o segmento, tá? Então, nesse sentido, aqui reforçando para vocês, 80% dos programas que são assistidos hoje no Netflix são descobertas através das recomendações que o algoritmo gera para nós. A produção de conteúdo original, então, nós já falamos. Então, como eles têm esses dados, é óbvio que quando eles vão gerar os conteúdos, eles estão pensando no público que hoje consome. Então, eles estão gerando conteúdo com assertividade muito maior. Otimização da qualidade, então, eles analisam constantemente os padrões para otimizar a qualidade do streaming. Então, eles fazem testes conosco de acordo com inúmeros parâmetros para ver a aceitação do público. Então, desde tempo, duração de série, desde qual o formato, a velocidade dos conteúdos, enfim, como é que essa aceitação é feita, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho de uma visão global. A gente já entrou um pouquinho nisso, mas é sempre legal. O slide ainda não foi, mas aqui para mim ele foi. Eu estou com um gráfico aqui. Ah, agora ele foi. Essa visão global, ela mostra o quê? Que nós temos números ali que comprovam uma crescente em relação ao acesso. É lógico que nós temos diferentes regiões, dificuldade de acesso à internet, dificuldade de acesso a aparelhos, a streaming, enfim. Mas aqui, o que é importante é mostrar que, independente do nosso segmento, cada vez mais essa revolução com a internet, ela vai nos atingir. Então, isso é uma constante que a gente não vai conseguir escapar. Só um exemplo que provavelmente vocês também têm, na startup que eu trabalho, nós temos, antes, o conceito de sensoriamento nas empresas eram equipamentos robustos, muito grandes, e hoje nós temos monitoramento via celular, então é um aplicativo. A facilidade disso em relação à usabilidade de um operador, em relação ao registro na nuvem, em relação à informação no tempo real, é muito maior do que você coletar os dados fisicamente ou imprimir em um sensor muito maior, né, antigo, e tratar, e esses relatórios demoravam um tempo para ser analisado, enfim. Então, a gente está ganhando velocidade e agilidade na tomada de decisão frente a uma máquina, por exemplo, tá? Alguém aqui tem alguma aplicação de celular com API, com app na prática, em campo, que te facilita a vida, que você tem os dados em tempo real? Tá, vou dar outro exemplo. Estudo clínico. Antes as pessoas tinham que ir para o centro para fazer os exames. Se for exame de sangue, enfim, não tem condição. Mas se for exame de pressão ou diabetes, enfim, nós temos agora como mandar um celular e a pessoa ela já é treinada para fazer o autoexame e registrar no celular, dependendo de quais são as considerações antes de fazer a visita ao médico. Então, isso ganhou em agilidade, a pessoa não tem que se deslocar, a pessoa não precisa necessariamente ter aquele tempo despendido, né, em estar indo fazer aquela aferição. Então, esse API simples, ele pode resolver muito, tá? Muito mais rápido. Sistema de banco também entra nisso? Também. Hoje, quem que vai no banco físico? Com certeza, né, Vitor? Apesar de eu adorar sentar e bater um papo com a minha gerente, encher o saco para ver se eu tenho desconto nos produtos, hoje está cada vez mais difícil, né? O aplicativo, você vem tudo, vem o robozinho. Quem nunca se irritou com o robozinho de alguma operadora de banco? Enfim, de alguma maneira, a automação, ela vem para facilitar o acesso às informações. Mas vocês percebem que ainda tem um grande caminho para a gente ter esse tratamento humanizado, que de fato respeite a nossa necessidade, né? Eu não sei vocês, mas... Eu fico irritado quando eu peço para aumentar meu crédito e ele não aumenta. Com certeza.
Isso é verdade. Enfim, outra coisa que é muito bacana e que, lógico, todas as empresas estão de olho é na quantidade de gente conectada, o tráfego médio mensal de dados, tanto na rede para upload como download. Então, é uma crescente. Então, estar nas redes sociais também, tanto como empresa, como pessoa física, é uma necessidade para a gente se posicionar e fazer cada vez mais negócios, mais parcerias, tá? Sobre isso eu gostaria de falar, Dani, reforçar, né? Você já falou, mas eu gostaria de reforçar. A maioria de nós aqui, pelo que eu vi, né, tem as suas empresas. Então, gente, eu sei que é falar mais do mesmo, mas assim, para quem está na área de engenharia, independente qual delas, é muito importante estar na rede social, porque às vezes a gente conversa, mas as pessoas que eu atendo não estão lá, sabe? Está todo mundo lá, seja no Instagram, seja no LinkedIn. Então, é muito importante você estar posicionado como pessoa física e como pessoa jurídica, porque sim, olha a quantidade de gente, né? Se você voltar lá, Dani, aquele outro slide, olha a quantidade de gente fazendo, né, acesso, download, enfim, lá na rede social. Então, sim, as pessoas vão te ver, vão te notar, e você vai falar. Eu digo assim, se você está na internet falando para 10 pessoas que estão ali vendo, ou acessando, ou comentando, ou vendo seus stories, você está falando para 10 pessoas. Imagine você ter que falar para 10 pessoas presencial, fazer uma visita, enfim. Olha o dispêndio que a gente tem. Então, é muito importante, sim, independente da engenharia que você atua, estar posicionado nas redes sociais. Com certeza, gente. E se vocês quiserem se conectar, vocês vão ver que no meu LinkedIn, por exemplo, eu tenho vou completar 11 mil pessoas que eu estou conectada. E por dia, eu tenho mais de 1.000 pessoas que acessam os conteúdos. Então, não deixe de falar dos temas que você trabalha, da área que você atua, seja uma vez por semana, enfim, construa uma estratégia e seja visto, né? Hoje a gente quebra barreiras, né? Então, qualquer cidade, qualquer país, vou escrever sim, Vitor, qualquer lugar vocês conseguem se conectar, fazer negócios e falar do seu produto, né? Eu vou deixar. Eu vou falar. Márcia, você faz a gentileza de colocar? Copia. Eu vou demorar aqui, vou me bobear. Pode seguir a aula que eu coloco. Contatos aí. Pode me mandar conexão, dúvidas, qualquer coisa, aí a gente consegue contribuir, tá? Se eu não responder na hora, fiquem tranquilos que assim que eu estiver online eu respondo, tá bom? Então, a gente já falou bastante dessa revolução digital, né, que a gente tá transformando aí, e lógico, além dessa mudança de como fazer, né, que mexe com todos nós, cada um de uma certa intensidade menor ou maior, que sai da zona de conforto, do como fazer, do como pensar, nós temos que gerar o quê? Adaptabilidade, né? Então, independente do cliente, do público, do mercado, nós temos que estar antenados com como está a concorrência, como está o mercado e nos posicionar de uma maneira mais assertiva. Então, tem esse tema que a Márcia falou, que é uma transformação de como nos comunicarmos. Então, basicamente, todos nós agora passamos a ser uma vitrine do nosso trabalho. Mesmo como pessoa física, né? Eu sou CLT, eu sou empreendedor, eu falo do meu nome, eu sou um consultor, vou me posicionar onde eu tenho competência, onde eu atuo, né? E eu tenho que me transformar e ter essa visibilidade no digital também, tá? Desafios de privacidade e segurança. Então, cada vez mais a gente vê mais normas, mais regras para proteger os dados, e é óbvio que a gente fica atento a qualquer tipo de tentativa de coleta dos nossos dados. Então, muita atenção com o plushing, com o phishing, enfim, tem vários e-mails que vocês recebem, que todos nós recebemos, vai para spam, né? Mas às vezes está tentando coletar uma informação sua, um dado bancário ou uma mensagem
Então, esse cuidado, porque hoje a gente cada vez mais está buscando ter essa segurança, mas a gente tem que ter a criticidade de olhar, ver se é uma mensagem real do banco, se é uma mensagem da empresa, se é um fornecedor, o que se trata. Se é uma entrevista de emprego, a gente tem que ter muito cuidado de ver a fonte, né? E economia digital. Então, as empresas voltadas para a tecnologia estão buscando cada vez mais a inovação e ter uma atuação mais sustentável, né? Então, não basta só a gente ter o olhar de fazer diferente, fazer inovador, e que isso não seja sustentável, né? Então, os negócios, eles precisam ter rentabilidade. E daí a gente já falou um pouquinho da inteligência artificial, então, independente de qual seja, se é o ChatGPT, se é o Bling, enfim, tem várias inteligências, o Gama, e assim vai, a gente utiliza praticamente todas elas ali, mas essas tecnologias, elas são ferramentas, então a gente usa e vê se nos atende ou não, e vai lapidando conforme a necessidade. Gera as perguntas, os prompts, que vão nos direcionar para um conteúdo mais específico para aquilo que a gente está procurando, tá? Tem uma que eu, inclusive, acabei de usar aqui, na verdade. Porque eu tô aqui assistindo vocês, e a minha esposa mandou um áudio para mim, eu não podia escutar. Aí tem uma inteligência que tá no meu WhatsApp, aí eu mando o áudio e ela transcreve para mim. Tudo de bom. Aí já aproveitando aqui, já... Excelente. E não sei se vocês têm conexão. Compartilha com o pessoal, né? Compartilha aí. Eu uso muito a Luzia, não sei se vocês conhecem, que ela é um contato, né? Essa aí. É a Luzia. Então tá, eu não sabia se era uma outra. É muito legal, mas é óbvio que a gente, dependendo da pergunta, como eles também estão monitorando a ética, a segurança, vem lá. Eu não posso falar sobre esse conteúdo, desconheço, enfim. Muito bacana, é isso mesmo, Vitor. Computação em nuvem, então todos os nossos, a maioria, né, dos nossos negócios, das nossas empresas, hoje parte para ter um servidor em nuvem, parte para ter uma criptografia forte para assegurar a segurança, né, para permitir que aqueles dados de fato estejam salvaguardados. Blockchain, então também vem mudando a forma das transações e registros para justamente você saber qual o caminho daquela transação, tentando trazer um pouco mais de transparência e segurança para as transações. Não sei se alguém aqui tem experiência com Bitcoin, com criptomoedas. Olha lá. Contato da Luzia. Tá bom, Vitor. Obrigada. Já compartilhei. Vocês já ganharam a noite com contatos aí de inteligência artificial. Luzia é maravilhosa. Eu já comprei criptomoedas já, mas não muito. Eu tenho uma carteira digital, tal. Eu também. Não sou grande investidora. Na verdade, curiosa. Mas eu sei que a volatilidade, para quem não tem experiência, também é alta, que é o meu caso, não tem essa experiência. Se alguém tiver aí e quiser compartilhar, fica o canal, tá bom? A minha experiência está muito mais voltada com o uso da inteligência artificial para integrar os dispositivos, né? Então, hoje, tudo que a gente está consumindo, que a gente está construindo de inovação, seja disruptiva, ou seja... radical, efetivamente, está voltado para o quê? Para a usabilidade do cliente. Então, se essa inovação for facilitar, dar agilidade sem tempo real, que hoje o celular é o principal, né, aparelho, dispositivo que está fácil de acesso, muito melhor vai ser essa aceitação de utilizar esse aplicativo, essa ferramenta, tá? Além do controle remoto, né? Então, você acaba tendo usos, já falei, na saúde, né, para monitorar dados, enfim, em relação a exames, a diagnósticos, né? Então, esses aplicativos, eles já fazem. Hoje, todos nós, se a gente quiser, a gente habilita a parte de saúde dentro do celular, ele vai te monitorar, vai te falar o quanto sedentário você está, o quanto não, quanto ativo você está, o quanto de água, se você quiser registrar, a sua alimentação. Então, tem uma infinidade de ferramentas que vão nos auxiliar ou nos irritar, dependendo da pessoa, né? Não sei se vocês usam ou não. Às vezes eu desabilito muitos aplicativos para não ficar me cobrando, para a gente poder otimizar o tempo ali. Muito bem. E o conceito de cidades inteligentes também, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu deixei esse QR Code aqui
para justamente falar para quem nunca usou o ChatGPT, acredito que a maioria já usou, mas fica o link ali para fazer esses testes, né? Enfim, ler um pouquinho mais sobre o uso consciente e sobre os benefícios de usar as informações que são geradas pela inteligência artificial, tá bom? Dani, eu acho que o José tinha levantado a mão, não sei se ele levantou. Alguém levantou a mão e sumiu aqui, não sei se ele levantou e abaixou. Se você quiser fazer pergunta ainda, continua com a mãozinha ou dá um oi que a gente para, tá? Isso aí. Pode me dar uma bronca, eu não vi. Muito bem. Então, nós já falamos exatamente desse conceito da inteligência artificial, biotecnologia, para a área de impressões 3D. Falamos das questões éticas, dos avanços que nós temos agora, então, com essa infinidade de dados, por exemplo, para a medicina, inúmeros bancos de dados de diagnósticos de imagem. Então, que antes nós precisávamos de um especialista que avaliasse os exames de imagem, hoje a inteligência artificial, ela, por meio de comparação, ela já traz um diagnóstico. Lógico que existe um nível de assertividade e um nível de erro ali que o especialista vai ter que olhar efetivamente os relatórios comparativos e reforçar o diagnóstico. Mas isso já é um ganho de tempo enorme, né? Considerado a nossa capacidade humana de considerar os dados, de avaliar. Né? Se você já tem milhões de dados ali sendo tratados e filtrados, a sua velocidade de resposta é muito maior. Tá? Ô, Dani, essa coisa, por exemplo, aqui a gente tem alguns engenheiros civis, né? As impressoras 3D, que hoje faz aí, constrói casas, enfim, mudando totalmente essa questão na engenharia civil. Eu não sei se alguém aqui poderia comentar nessa questão do uso das impressoras 3D na construção civil, que eu acho que é muito interessante. Algum engenheiro civil aí quer fazer um comentário das impressões 3D? A galera tá tudo quietinha. Oi, Márcia, eu tava cuidando do meu filho aqui. Eu sou engenheiro civil, sim. Pois E realmente, a impressora 3D, ela traz uma grande vantagem para a gente. Por exemplo, você, na hora de fazer um projeto, a gente imprime a maquete ali e isso enche os olhos do cliente. Ele já consegue não só visualizar, ele consegue praticamente tocar no imóvel dele. Isso daí é um ganho absurdo na hora da conversão do cliente. É fantástico. Muito bom. Outra coisa legal também, né, José, é aquele óculos, né, que a pessoa, ela não sabe ainda como vai ficar a construção, mas se ela colocar, ela já vai ter a visibilidade de cor, de parede, onde vai ficar cada situação da maquete, como se ela estivesse fisicamente dentro daquela construção. Exatamente. Eu estava vendo isso daí. Eu não vi pessoalmente, mas eu vi por um vídeo e realmente é uma tecnologia fantástica. E eu estava vendo também, fui numa feira em São Paulo, e eles usam aquele lance de cheiro. É uma máquina, não vou me recordar o nome agora, mas eles estão desenvolvendo uma máquina que você tem sensações. É uma boa tecnologia também. Muito bem, muito legal, né? Eu já vi em área, querem mostrar óbvio. Fica Washington? Oi, então eu ia acrescentar, né, que além das maquetes, tem impressoras que imprimem a própria casa mesmo, né? Então, a tecnologia está bem avançada, né? Lógico que não está em larga escala ainda, mas está em alto grau de desenvolvimento, né? É legal, acho que mais para frente vai baratear isso, né? Porque hoje
eu tive oportunidade de ver maquete de indústria, daí, claro, a planta, as orientações de saída e entrada de produtos, aí a maquete realmente é um custo alto, mas tinha que apresentar para o dono da empresa e, óbvio, que aquilo tinha que impressionar. Mas realmente o custo para a montagem ainda é alto. Mas eu acredito que logo isso vai ser mais acessível, né? Até porque essa parte de construção com inteligência artificial, você não necessariamente precisa gerar fisicamente, né? Então, as portas aí para a gente se sentir, ter essa sensação que acho que foi o José que compartilhou, né? De você ter a ambientalização daquela situação, já vai nos remeter a uma experiência completamente diferente na aquisição, né? Dos produtos, das coisas. Muito bem. Então, eu vou só falar aqui de novo aquele tema que a gente falou no começo lá. O importante para a gente ter, independente da área, independente da engenharia, é observar que é uma abordagem centrada no ser humano. Então, além desse cuidado de como fazer, quebrar o paradigma ali com a tecnologia, focar na automação e eficiência, mas principalmente colocar o usuário como centro desse cuidado aí de transformar o design e a implementação. Segundo, as máquinas, elas precisam conversar com os homens. Então, a automação, o foco é que ela interaja para facilitar a usabilidade daquele contexto. Então, se você tiver uma tecnologia, tiver um API, tiver alguma interface, que a sua fábrica, os seus operadores não sabem mexer, vai funcionar? Se ela for muito complicada, se ela não condizer com a realidade que eles precisam, com a necessidade, não vai adiantar, né? Investir rios de dinheiro numa tecnologia, mas que é de difícil integração, difícil uso. Então, o foco realmente é onde ela vai ser aplicada e que isso seja fácil para quem vai usar e que, de fato, gere valor. E daí vem esse terceiro ponto, que é o design empático, que é enfatizar a importância de atender às necessidades, às emoções e às aspirações humanas. Isso é uma coisa que não tem inteligência artificial que vá reproduzir, né? Não por hora, né? A gente não temos isso. Isso são características que nós temos como seres humanos, tá? Parou de compartilhar de novo aqui com vocês. Caiu aqui. Bem, vou falar um pouco de Big Data, inteligência artificial na construção. Alguém já teve a oportunidade de usar algum framework, algum sistema de modelagem de informações para construção civil? Algum simulador? Já voltou aqui, eu vou conseguir projetar. Bem, eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos para vocês. Entrou? Entrou, muito bem. Então, assim, a gente já falou da grande quantidade de dados, então, o número de informações que são geradas, né, dia após dia, tanto por inteligência artificial como qualquer outro sensor de monitoramento mais simples, tá? Mas, independente disso, tratar essas informações é que é a complexidade ali. Alguém já geriu algum projeto, já foi gestor de algum projeto de implementação, ainda que seja uma ferramenta mais simples, algum sistema que foi implementado na sua empresa, ou você trouxe para o seu negócio? Vou falar um pouquinho da minha experiência como gestora de projetos de ponta a ponta de lançamento de um produto. Então, ao longo de um projeto, é natural que em diferentes equipes, diferentes países, as lições aprendidas, a gestão dos documentos, se ela não tiver uma robustez, um local, como no caso, para engenharia civil, você ter um sistema que vai ter um pool de informações, que vai gerenciar e modelar essas informações, é muito mais difícil, tá? Então, neste caso, nós vamos falar um pouquinho de como usar essas informações e resolver os problemas com organização. Então, a inteligência artificial, no caso da modelagem, ela faz o quê? Ela aprende com os dados que são compartilhados dentro dela. Então, relatórios, aferições, independente do tamanho do projeto,
pense que você vai colocar todos esses dados em um banco, né, um Big Data, e que a inteligência artificial de lá, ela vai aprender com aqueles dados e vai te propor modelos para que você apresente para o seu cliente, para que você tenha previsão se aquilo vai funcionar ou não vai funcionar. Então, como se você tivesse a facilidade de construir cenários para antever algumas situações que você precisa corrigir. Bacana? E por que é legal a gente saber se o modelo que a gente está propondo, se a maquete que a gente está propondo, ela faz sentido, ela vai atender a todas as esferas, legislação, enfim, a cidade que você está, o país, o cliente, as condições materiais, recursos. É importante para você aumentar a sua assertividade, entregar o produto que de fato você está se propondo a entregar. Né? Então, se você precisar fazer alguma alteração no projeto, é muito mais fácil que você tenha acesso a essas informações para que você consiga corrigir a rota. É o caso do Waze, não é, gente? A gente tem um Big Data, várias informações ali, compartilhadas ou não, porque eu sou uma usuária que normalmente compartilho se tem um trânsito, algum trecho ruim, e tem outras pessoas que não, mas de qualquer maneira, aquelas informações, elas estão ali para quê? Para sinalizar para um usuário que não sabia, ele ter previsibilidade de onde ele vai chegar e corrigir a rota. Então, um simulador, um Big Data, o uso de inteligência artificial e o Machine Learning nada mais são do que te trazer informações combinadas para que você avalie e tome uma decisão. Bacana? Tem gente que não usa o Waze aqui, ó, todo mundo usa. Eu uso Maps. Uso o Maps, tá bom, ótimo. E o mais legal, né, que o Google comprou o Waze. Então, você fala, por que o Google, que tem o Google Maps, comprou o Waze? Por que vocês acham que ele comprou? Eu acho que é por conta do direito de satélite, do GPS. Então, mas bem venda, pode ser. Mas um artigo que eu li fala principalmente que o objetivo era ter o máximo possível de dados, porque hoje você ter autonomia é o quê? Saber quais são os fluxos, onde os clientes estão, em quais cidades você tem esse tipo de comportamento, enfim. É a mesma coisa que você vê o Spotify. Então, o Spotify que inocentemente a gente vai lá, cadastra gratuitamente, mas ele desenha a sua persona e onde você usa. Então, por exemplo, a pessoa que vai correr, ela tem um ritmo de correr, um número de músicas que são distribuídas, mas de alguma forma a empresa ela sabe exatamente onde as pessoas estão aglomeradas e usando quais são as tendências, o que elas procuram, quais são os hits, enfim. Então, informação é poder, gente. Quanto mais é gerado esses dados, maior vai ser a sustentabilidade, né? A durabilidade da empresa, enfim, ela vai estar nos tops ali sendo lembrada, tá? Outra coisa que bacana. Seria também com o WhatsApp? Oi? Isso daí aconteceria também com o WhatsApp, porque assim, é uma ferramenta que a gente baixa, ela é totalmente grátis, mas se você vê, ela é uma ferramenta que vale milhões. Porém, qual é o lucro que eles têm? Eles lucram através dos dados que eles assim. Da gente, ou eles vendem, seria isso? Existe um limite em relação a quais são os dados, quais as seguranças que nós temos, né? Então, toda vez que a gente baixa um aplicativo, vem lá o termo de segurança dos dados, o que você vai estar compartilhando ou não. No caso do WhatsApp, dados pessoais, eles são criptografados, então você vai colocar um comprovante de pagamento, seus dados bancários, isso aí não vai vazar. Mas vai vazar a sua localização, o seu aparelho, se é um iPhone, se é um Android, enfim, essas informações que hoje elas são importantes, principalmente para tipo de desenvolvimento de produto. Por exemplo, se eu sou um fornecedor que vou desenvolver um aplicativo que eu tô com um desenvolvedor que ele sabe fazer no Android, mas o meu produto é para um público
mais elitizado, enfim, XPTO, que está vinculado com alguma coisa do iPhone. Faz sentido eu desenvolver naquela plataforma? Não. Então, ele vai buscar o número de pessoas, de personas, dentro daquela plataforma que faz mais sentido com aquela característica que ele vai desenvolver. Então, mesmo rastro que nós deixamos em qualquer empresa que a gente faz compra. Magalu, Casas Bahia, enfim, assim vai, inúmeras, Amazon. Por que essas empresas elas oferecem inúmeros produtos que antigamente não faziam parte do portfólio delas? Porque elas têm os dados, né? Elas sabem. Porque ela vai ver o comportamento. Então, ela vai saber assim, a Daniele adora sapato. Vou ficar mostrando sapato para ela. Ela não se controla ver um sapato bonito. Entendi. Entendeu? Então, tem algumas considerações que esses dados vão desenhar alguns perfis, tá bom? E por que é legal a gente olhar que tem dados que hoje a gente não sabe tratar com tanta qualidade? Então, por exemplo, usar os dados que hoje nós temos, tanto climáticos, de questões globais, nós temos até um certo domínio até a página 2. Né? Então, nós temos sensores no mundo todo, enfim, vocês podem entrar no site da ONU, sites futuristas, mas o uso destes dados ao longo de décadas, hoje, eles reportam uma probabilidade de alguns problemas globais. É certo que eles vão acontecer exatamente nas datas que estão previstas nesses modelos? Não, né? Então, são modelos matemáticos dentro daquilo que a gente tem de dados hoje, que são os desafios que nós temos e algumas previsões, e conforme os cientistas, as pessoas que estão focadas, imersas dentro desse contexto, conseguem prever e nos passar essas informações, né? Tratar esses dados. Então, perceba a complexidade de você ter um dado e ter uma pessoa que saiba ler, que saiba ver tendência, que saiba trazer ações efetivas para corrigir rota, caso tenha algum problema ali, tá bom? Então, deixei aqui um linkzinho aqui para vocês, falando desses estudos em relação às organizações usarem essas informações para justamente resolver alguns problemas ali, globais. Ô, Dani, nessa questão dos dados, até para ficar mais fácil para nós, que a gente ali tem a carteira de clientes, observar quem é os nossos clientes, né? Quais são, quanto que ele ganha, se eu consigo ter essa informação, quantos anos que ele tem, porque isso é tudo dados que a gente tem, que são, né, às vezes não é aqueles dados que estão ali na internet, mas são de pessoas que se relacionam conosco, e que, de repente, você fala assim, o meu cliente ideal é aquela pessoa que compra, que paga, que se comporta desse jeito. Então, eu tenho dados daquelas pessoas. E, muitas vezes, a gente não sabe usar os dados, aqueles básicos mesmos que nós temos ali, a favor da nossa empresa. Quem é a pessoa que compra projeto comigo de engenharia, ou, enfim, da área que você atua, que você fala, nossa, eu queria 10 clientes como esse. Quem é aquela pessoa? Você estudar os dados daquela pessoa, porque você tem, está dentro da tua empresa. Então, gente, às vezes a gente não precisa ficar olhando essas coisas, né? Com essa mais, né? Se assustar com aquilo. Poxa, vocês têm dados na empresa de vocês, né? Quem são essas pessoas? Estudar os dados que estão ali nas mãos de vocês e usar aqueles dados a favor de vocês, para replicar para outras pessoas com o mesmo perfil, que é o que essas grandes empresas fazem, porque nossos dados estão lá na nuvem, estão lá à disposição, mas a gente também tem dados na nossa mão. Então, eu acho que isso, né, vale a pena a gente se atentar também e, de repente, não ficar achando que a coisa é tão difícil, porque a gente tem coisas fáceis ali e o simples funciona, né? Assim como vale a pena você também as redes sociais entrar em contato com pessoas, com cargos que você já sabem que são pessoas de decisão naquele negócio que você tem interesse. Então, não tem problema nenhum você se relacionar, ou aquele cliente que sempre pede o mesmo produto, ou sempre solicita, você não sabe a causa, questiona, se aproxima, faz uma conexão genuína para investigar se você pode atender melhor, o que ele está precisando, o que ele está buscando, para que você também consiga promover uma inovação ali na forma que você está atendendo, ou no relacionamento. Ele vai com certeza se sentir muito melhor atendido se você tiver esse olhar, né? Exatamente.
Muito bem, não deixa de ser sensor, né, gente? Porque estarmos atentos ao movimento, comportamento do próximo, nada mais é do que você fortalecer a conexão. E é por isso que as redes sociais, elas ampliam o alcance, ampliam as vendas, porque as pessoas se conectam com pessoas, não é com produto, não é com empresa. Ela vai ver uma situação, ela vai se conectar com você, vai achar aquilo interessante e vai te procurar em um momento que ela tiver necessidade daquilo que você comunicou, tá? Muito bem. Então, a gente falou de simulação. Então, para construção civil, a metodologia de modelagem, ela é importante, assim como para outras indústrias também, a gente tem sistemas de modelagem. Inclusive, não vou fazer meu jabá, mas eu também trabalho com uma startup que tem um simulador para indústrias. Então, é justamente você colocar a indústria de uma maneira virtual e para saber como você tem que ver capacidade, rota, mix de produtos, enfim, os custos e todos os impactos ali para você corrigir rota, tá bom? Então, é importante ali a gente reforçar a integração entre tecnologia e humanidade, essa colaboração homem-máquina. Então, a ideia não é substituir nós humanos pelas máquinas, mas permitir que nós tenhamos essa colaboração de trabalhar de uma maneira complementar, usar as ferramentas, usar as integrações, e somos nós que vamos avaliar e tomar a decisão, ok? Segundo, a tecnologia adaptativa. Em vez de forçar os humanos a se adaptarem à tecnologia, ao contrário, né? Os sistemas são projetados para se adaptar a nós, a nossa situação, nossa realidade. E pode envolver tecnologias que aprendam e se ajustam com base nas nossas preferências e no comportamento dos usuários, naquele processo, naquela situação. E terceiro, que a gente falou bastante da ética e humanidade. Então, com essa crescente integração de tecnologia em todos os aspectos, em todos os dados, né, está muito mais forte essas questões éticas sobre privacidade, autonomia e direitos humanos. Então, a engenharia 5.0, ela vem com um filtro muito maior para esse cuidado dos nossos dados, reconhecendo a importância de abordar essas questões e garantir que a tecnologia seja usada de maneira respeitosa e com dignidade humana, tá? Então, esse é um conteúdo aí que eu gostaria que vocês reforçassem dessa integração entre tecnologia e humanidade, tá? Ok? Falando um pouco, essa prevenção, por que a modelagem é importante, a inteligência artificial, ela pode ser uma super ferramenta para o seu dia a dia, porque ela vai te identificar problemas, vai te identificar falhas previamente, né? Vai identificar automaticamente algum conflito, alguma colisão, alguma coisa, alguma tubulação que está atravessando, no caso da construção civil, né? Então, esses erros, eles podem ser previstos fazendo essa modelagem. Outra coisa, os algoritmos, eles vão analisar e sugerir otimização de design ali, vendo critérios que vão te dar uma eficiência energética maior, vai te sugerir materiais mais adequados para aquela proposta que você está requisitando, tornando o projeto mais eficiente e mais sustentável. É óbvio que dentro da sugestão que a inteligência artificial, que esse sistema de modelagem que você vai usar, vai te indicar, é você quem vai avaliar e ver se aquele perfil faz sentido ou não ser apresentado para o seu cliente. Vai dar previsibilidade de custos, então você tem uma prévia ali em como que esse projeto vai ser apresentado para o seu cliente. E principalmente, no meu caso, como eu gosto de ter o registro e ter rastro de todos os passos, o gerenciamento de projetos. Então, a gestão de ponta a ponta, te auxiliando desde o planejamento, a implementação, a programação, otimizando a alocação de recursos, de materiais, e de uma maneira muito inteligente a organizar todos esses dados e você ter o histórico. Então, quando você entrega um projeto nesse sentido, você tem muito mais robustez de apresentar a informação, os relatórios, os dados, as fotos, porque elas estão todos em um sistema único para apresentação, tá? Algumas ferramentas mais usadas, eu deixei 4 aí para vocês. Não sei se alguém aqui da engenharia civil pode comentar um pouco do uso dessas ferramentas de modelagem e de informações. No mercado de silos é muito utilizado o SolidWorks, porque ele consegue fazer a simulação de pequenas partículas, né?
Então, para grãos ali, vibrações, tal, como que vai se comportar, é muito utilizado e você vê funcionando a máquina, né? É bem legal. Eu uso muito também o Revit, que Tá. para projetos prediais, né? Bacana. Dá justamente essa visão, né, prévia, se o caminho está certo, se as considerações estão todas ali, né? É lógico que a gente pode desenhar alguma coisa que não vai funcionar, é óbvio, né? Não é infalível, mas já facilita muito você ter um sistema que vai te ajudar, vai te fazer pensar se você está considerando todos os parâmetros para fazer essa modelagem, né? Bacana, muito bem. E agora a gente chegou nessa parte final, que eu vou falar um pouquinho de internet das coisas, aplicações, benefícios e alguns exemplos, tá? E o que é a internet das coisas? A gente já falou tanto agora à noite, então, são dispositivos conectados na internet que vão coletar e trocar dados entre si. Então, a gente falou alguns exemplos do nosso dia a dia, né? Desde um monitoramento na saúde, no trabalho, na nossa casa. Então, não sei se vocês já utilizaram no celular, ou tem uma Alexa, enfim, a gente acaba brincando com esse tipo de dispositivos, de informações que a gente convive e nos traz informações que estão conectadas com outras pessoas, né? Alguém ia falar alguma coisa? Muito bem. E quais são os principais benefícios? Então, a gente acaba tendo monitoramento, a gente falou, ter automatização de algumas ações. Então, o Vitor deu exemplo, ele recebeu um áudio, já jogou na Luzia, vocês já ganharam de presente hoje. Essa tecnologia aí, ela já vai transcrever o texto para vocês. Você vai proporcionar informações úteis e permitir ações preventivas em tempo real. Então, são inúmeros benefícios, eu coloquei alguns aqui para que a gente tenha isso em mente, tá? E as aplicações, pensando em engenharia 5.0, a internet das coisas ela é aplicada em projetos em diversas áreas, principalmente ali para transportes, né, indústria, saúde e no cotidiano das pessoas. Um exemplo de cidade inteligente, não sei se vocês conhecem a história de Santander, que é na Espanha, né? É uma cidade inteligente que todas as informações elas são integradas em tecnologias modernas ali. Então, o foco é melhorar a eficiência operacional, tá? E a comunicação entre os cidadãos ali e melhorar a política pública ali de serviços, tá? Basicamente, vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje, se você vai fazer uma renovação no Poupa Tempo, no Detran, você tem que levar a documentação. Se você vai fazer uma atualização de título eleitoral, o que vai acontecer? Você vai ter que apresentar de novo a documentação. Se você vai ser atendido num hospital, você tem que apresentar a documentação também, né? Imagine que você tem o sistema ótimo, a Marinalva vai falar de Curitiba, é verdade, é isso mesmo. Então, o grande objetivo é que você não tenha que trocar tantas vezes a mesma informação para ter o atendimento de qualidade. Então, tem informações que são difundidas para melhoria sempre de eficiência operacional, ok? Então, o exemplo é de ser um ecossistema funcional ali, como se fosse um Big Brother em relação a onde você está onde você se transporta, se locomove, táxis, a parte de turismo, enfim. Então, atualmente, eu acho que são mais de 12 mil sensores na cidade toda, justamente para facilitar essas informações, esses movimentos que acontecem com todas as pessoas que moram lá, e até para os turistas que vão fazer alguma atualização, eles já sabem como que acontece o fluxo lá dentro, tá bom? Então, o principal falar para vocês é um conceito específico, esse é um exemplo que eu estou passando para vocês, que é um protótipo de cidade inteligente, com 12 mil sensores. Isso é um projeto que foi estabelecido dentro de um número de habitantes, que também, eticamente, compartilham os dados e aceitaram essa proposta. Então, os dados estão ao alcance das mãos, facilitou, porque tudo está digitalizado, a previsibilidade de acesso, tendências fica muito mais fácil, e dados em tempo real. E eu gostaria que a Marinalva falasse de Curitiba. Pode?
Posso? Noite. Então, boa noite a todos. É uma Boa notícia bem recente, Dani, mas bom, não é a primeira vez que a cidade recebe esse título de uma das mais inteligentes do mundo, e na prática é bem legal, porque tem bastante coisa assim que você de fato utiliza no dia a dia, igual transporte público, por exemplo. Curitiba, acho que se não foi a primeira, uma das primeiras no Brasil a implantar os cartões de banco, cartão de crédito ou de débito que você utiliza para pagar a passagem, ao invés de ter aquele cartão da prefeitura. Então, é uma coisa bem bacana. Uma outra coisa na área de saúde também, os postos de saúde, todos da capital têm integração, você baixa o aplicativo, você marca a consulta, você acompanha seu histórico, fica o seu histórico dos exames todo ali no aplicativo. Outra coisa que eu li também, assim que saiu a notícia, que nós temos algum dos unicórnios, né, do Brasil, aí fora de São Paulo, é a cidade que mais tem empresas unicórnios, né, que são aquelas que passam de 1 bilhão de valor de mercado. Uma delas que eu lembro é a Olist e a Ibanks. Que mais? Eu lembro disso, mas é bem bacana. Tem o Vale do Pinhão, que é um polo de incubadora, digamos assim, de empresas de tecnologia. Então é bem legal, né? A cidade eu sou suspeita. Muito legal, mas cada vez mais a gente vai ter isso, né? O nosso rastro digital, né? Imagina todos os seus exames, todo o histórico genético, enfim, você ter na palma da sua mão. Passou mal, você foi para está em outro país, você tem os seus dados e tem previsibilidade do que acontece, né? Isso é uma situação que hoje não está disponível para todos nós, mas é muito legal saber que a gente está avançando nesse sentido, né, gente? De até, quiçá, mais para frente, ter previsão de quais são os tipos de doenças que nós temos alguma probabilidade ou não de desenvolver e fazer um tratamento preventivo, né? Não só depois de adquirir aquele problema, enfim, e ter que recorrer a um tratamento ali. Então, eu acho que é um avanço maravilhoso, né, para a humanidade, tá? E também falando da ciência, eu só deixei esse slide aqui para falar, principalmente porque a gente passou recentemente por uma pandemia mundial e quantos avanços diante desse cenário, que todo mundo saiu da zona de conforto, todo mundo ficou muito preocupado. Eu não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de fazer telemedicina, de fazer uma consulta online, então uma quebra de paradigma, né? A gente não poderia ficar se deslocando para os ambientes, passou a fazer esse tipo de consulta online. As receitas passaram a ser feitas digitalmente, passadas para o seu celular, e você passou a ir direto para uma farmácia fazer a aquisição da sua medicação por um QR Code. Isso passou também para ser disruptivo para os diagnósticos ficarem mais avançados, a ter mais agilidade de tratamento, para a gente conseguir ter um ganho maior de sobrevida, né, das pessoas. Enfim. Diagnósticos móveis, essa previsão de um envelhecimento mais saudável, então ficar monitorando alguns sensores em algumas populações de risco para justamente vir com algumas vacinas, com alguns tratamentos específicos que antes não eram observados. Então, esses dados passaram a ser olhados com um critério muito maior, um respeito muito maior. Então, dispositivos e serviços de monitoramento residencial, então pessoas que não conseguiam se deslocar para ser atendido, então está mudando, né? A gente tem um cenário ainda muito complicado, a gente sabe que tem regiões que não têm essa informação, não tem esse acesso, não tem esses dispositivos, não tem essa rede, mas a cada vez mais as empresas estão migrando para essa situação, mudando um pouco esse papel entre o médico, o paciente, o atendimento, como fazer, remodelando, né, o sistema ali, e passando a fazer diagnósticos à distância, ter pacientes conectados. Então, pensar um novo modelo de negócio que facilite, que dê acesso de saúde, independente da localização. Então, não sei se vocês também tiveram a oportunidade de ver, algumas farmácias têm QR Code para que, se você não tem plano de saúde, você pode fazer uma consulta, enfim, com preço
mais reduzido. Então, é uma facilidade para que também outras pessoas tenham acesso à telemedicina. Correto? Posso ir? Já acabamos? Não. Tomei bastante, né? Vamos lá, então, vou passar rapidinho aqui. Que o ser humano é o centro das coisas, então vocês vão receber esse conteúdo, mas principalmente o que eu queria que vocês ficassem aí? A importância da gente ter a particularidade ali de compreender pensamento crítico, habilidade, ética, privacidade, esse senso de colaboração, né? Que só nós humanos, a criatividade, essa análise crítica que a gente pode fazer diante dos dados que a gente tem compartilhado com as inteligências artificiais aí, com os outros dispositivos, tá bom? E agora fica aberto aí para vocês, o que vocês quiserem perguntar, quiserem divulgar. Agradeço a atenção de vocês, a paciência de me ouvir, que eu falo pra caramba, né? Alguém quer aproveitar e fazer perguntas aí para a Dani nos momentos finais? Quer fazer alguma colocação de algo que, de repente, né, seja relevante, compartilhar com a galera? Fiquem à vontade. Só para agradecer mesmo, Daniele, por esse momento, né? Foi um momento bacana aqui de interação. Muito interessante esse assunto e é importante para a gente, né, ter a cabeça sempre aberta para as inovações. É isso aí. Eu que agradeço, gente. Ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Vamos nos conectar, conectem entre si aí. Obrigada, Daci, obrigada pela disponibilidade de vocês ficarem até agora. É uma boa noite para vocês. Eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço. Ô, Dani, deixa eu só comentar com o pessoal que eu coloquei um link aqui. Gente, é muito importante vocês irem lá responder essas perguntas. Depois eu vou mandar para o WhatsApp também, mas quem puder, tá aqui nos comentários. Responde para nós o que vocês, né, acharam dessa apresentação. Acho que a gente podia fazer uma selfie aqui, né, Dani? Aproveita aí. Eu vou te falar, para a gente registrar, você manda para eles, se quiserem compartilhar, marcar pop, eu acho que é bacana. E eu quero também dar um recado final. Então, para todo mundo que ficou até agora, eu vou mandar até semana que vem o certificado da aula. Vou disponibilizar os slides que a Daniele compartilhou com vocês. E também essa aula vai para uma plataforma que daí depois vocês vão ter acesso para assistir de novo, ou se depois quiser comentar, compartilhar o link dessa aula com algum colega. Então, vai ficar ali disponível, assim como todas as outras aulas que a gente vai entregar até abril, vão para a mesma plataforma, e aí vocês podem acessar lá. Então, se puderem, por favor, comentem, coloquem lá o comentário, o que vocês gostariam de ter conteúdo para as próximas aulas, e nós vamos construindo isso a 4 mãos, tá? Se quiserem quer fazer, Dani, vamos aproveitar que está todo mundo aí. Se todo mundo puder levantar a mãozinha assim, a gente faz um print, uma mãozinha virtual. E aí... Você consegue foto, Márcia? Você consegue aí dar o print? Peraí, que eu vou dar o print. Aí. Benedito, o Gilson... Legal, gente. Obrigado mesmo por vocês terem ficado até o final aqui com a gente. E até a próxima semana eu entro em contato com vocês, então, para disponibilizar todo esse material aí. Tá bom? Eu gostaria de agradecer, né, imensamente aí a Associação dos Engenheiros de Hortolândia, né, que proporcionou essa aula excelente, né, sobre um tema muito atual, né, que às vezes as pessoas não têm a noção, né, do que é a engenharia 5.0, né? Então, é um tema muito bacana. Então, eu gostaria de agradecer a todos os organizadores aí. Tá bom? Muito bom. Pode deixar que eu faço chegar para o pessoal que é de Hortolândia, que faz parte da associação. A gente tem aqui a Patrícia,
a Ana ia estar aqui conosco, mas todo mundo, quem sabe, né, quem é da associação sabe que ela está para ter bebê, e hoje ela foi ver essa situação, talvez nasça hoje, então é por isso que a presidente da associação não está, mas nós temos aqui a Patrícia. Eu estou representando a associação, né, eu sou o vice-presidente da associação Legal. também. Muito Legal. bom, Washington, muito bom ter você aqui. Foi um prazer. Foi um prazer, viu, gente, ter vocês aqui conosco. Muito obrigada. Prazer, pessoal. Tchau, tchau. Prazer. Tchau.